paz do Senhor, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa EBD em casa. Que você que está chegando agora já possa compartilhar essa live com outros amigos, outros irmãos, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo professora Roberta, estou na EBD com a turma dos adolescentes, juntamente com a professora Marisete, tá? Estamos com os adolescentes e aí nós queremos apresentar para vocês essa nova revista maravilhosa, que é a nossa revista do nosso terceiro trimestre, irmãos. Para a glória de Deus, nós estamos no terceiro trimestre, certo? Do sábado passado, a gente estava encerrando, né, a nossa revista sobre a família cristã, que foi uma bênção de Deus, né? Aprendemos muito sobre a família cristã, foi uma maravilha. Quem nos acompanhou nas 13 lições, nos 13 videoaulas, todo sábado aqui, né, pôde observar o quanto que foi gratificante estar aqui a cada aula, né? Hoje nós vamos começar a terceira revista do nosso ano, certo? Que é a revista História da Igreja para Adolescentes, amém? E aí eu queria que desde já, você adolescente aí na sua casa, já separasse a sua revista, se você tiver, claro. Separar a sua Bíblia, tá certo? Porque a Bíblia é o nosso escudo, né? É o principal. E separar também aquele marca-texto, né? Pra gente ir marcando os versículos, pra gente poder prestar atenção no que a gente vai estudar, né? Eu creio que grandes coisas estão por vir nesse trimestre pra gente estudar. Amém, jovem? E se você tiver um caderno, né, uma folhinha aí, uma caneta para você anotar as nossas informações, os nossos estudos, vai ser uma bênção. Amém? Deixa eu só dar o pauzinho ali no louvor pra gente iniciar a nossa oração. Pronto, amém, glória a Deus. Irmãos, eu queria convidar vocês nesse momento, né, pra gente fechar nossos olhos e fazer a nossa oração, amém? Deus amado, Pai eterno, Pai querido, Paizinho amado, nessa tarde, Senhor, Espírito Santo, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, te agradecer, Senhor, por estarmos vivos e com saúde. Ah, Deus, porque quantos, Senhor, nesta manhã, nessa tarde de hoje, não tiveram o privilégio de acordar, de ver o amanhecer, de ver seus familiares. Ah, Deus, quantos estão nos hospitais nesse momento? Vem visitar os hospitais, vem trazer, Senhor, saúde para aqueles que mais necessitam. Deus, visita os lares, visita, Senhor, a casa dos teus filhos, dos teus servos. Em nome de Jesus, que cada jovem, cada adolescente que está assistindo essa live agora, possa ser edificado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nessa tarde de hoje, nós vamos estar, né, estudando, como eu acabei de dizer para vocês, a nossa lição 1, amém? Vocês estão conseguindo ver? Lição 1. E o nosso tema de hoje é: por que estudar história da igreja? Por que a gente tem que estudar a história da igreja? Você já se perguntou isso? Ou você nunca estudou sobre a história da igreja? Você nunca nem pensou, né? Hoje nós sabemos que com a internet, né, com o YouTube, com a Netflix, os documentários, a gente tem a oportunidade de estar assistindo documentários sobre a igreja, de saber mais sobre como a igreja iniciou, né? Quem foram os primeiros pregadores, né? Quem foram os irmãos que passaram por perseguições para que a gente possa hoje ter o livre acesso, né, à palavra e tudo. Então, assim, nesse trimestre a gente vai estar estudando sobre isso, tá bom? Sobre a história da igreja. E aí eu queria apresentar para vocês um pouquinho, né, das nossas lições, tá bom? Eu só faço isso na primeira aula, tá? Quem é meu aluno sabe que eu só faço isso na primeira aula, tá bom? Que é o quê? Apresentar as 13 lições, né? Para que a gente possa estar estudando, tá bom? Vamos lá. A primeira lição, que é a de hoje, vai ser por que estudamos história, né? Por que estudamos história da igreja?
A segunda, Jesus Cristo, o fundador da igreja. Olha que tema lindo, né? Vai ser próximo sábado, se Deus quiser. A terceira, o nascimento histórico da igreja. Olha que tema forte, né? A quarta lição, Paulo, um agente histórico da igreja. Pensa aí, irmão, nós aqui estudando daqui a 2 sábados, né? Daqui a 2 semanas, na verdade, sobre Paulo, né? Sobre o estudo que Paulo trazia pra gente através das cartas, né? Na verdade, temos aí na nossa Bíblia, né? As cartas paulinas. A quinta lição, a igreja no tempo antigo, certo? A sexta, a igreja na Idade Média. Nós vamos estar estudando a diferença, né? A sétima lição, Agostinho e Aquino, doutores da igreja, né? Nós vamos estar também estudando sobre eles. Oitava lição, a reforma protestante. Eu acredito que esse tema vocês já estejam estudando na escola, né? Porque sempre tem nos livros de história esse tema. 9, a lição 9 vai ser sobre Lutero e Calvino, né? Os agentes da reforma protestante. Nós vamos estar estudando também aí sobre eles. A 10ª lição, Armínio, o equilíbrio da reforma, né? Nós vamos também estar estudando um pouquinho sobre isso. 11, John Wesley, o poder da pregação. Eita Deus, vai ser bênção. 12, a lição 12, o movimento pentecostal no Brasil. Gente, essa lição é linda, eu já dei uma lida, é maravilhosa. A 13, a mensagem pentecostal. Eita glória, vai ser bênção demais. Se você nos acompanhar cada sábado aqui, eu creio que nós estaremos, tendo muito conhecimento do céu, abençoado do Senhor. Não por mim, né, porque quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Mas eu conto com você aí de casa, que você possa estar compartilhando essa live, que você possa estar chamando amigos, né? Primos, tios, seus pais para assistir, né? É aula rapidinha, apenas 45 minutos, né? Mas para quem não puder, ficar salva no YouTube. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, né? A gente vai iniciando aqui a nossa lição. A nossa lição 1, amém? Por que estudar a história da igreja? Por que a gente tem que estudar a história? Vocês já devem ter se perguntado isso na sala de aula, né? Tem gente que acha a matéria de história chato, porque é muitas datas, muitos anos, muitos personagens. Mas se a gente se tocar um pouquinho, a gente precisa dessa história pra gente entender onde é que a gente vive hoje, né? Por exemplo, um exemplo básico, né? Você já se perguntou aí como é que era o tempo de estudo, né? O tempo da igreja, melhor falando, na época dos seus avós, né? Na época dos seus bisavós, você já sentou para procurar, para perguntar aos seus pais sobre isso, né? É muito importante. E aí a gente para um pouquinho, né? E pensa, a história da igreja é importante para mim? É importante a gente estudar sobre isso na escola bíblica? Sim. Nós precisamos estudar a história da igreja. Nós precisamos entender quem foram os primeiros, né? Quem foram aqueles que iniciaram a fundação da igreja, quem foram os primeiros pregadores, como que aconteceu, aonde aconteceu, né? Se teve confronto, se foi fácil, se foi difícil. A gente vai estar estudando sobre isso no período desses 3 meses agora, né? Dessa revista, tá bom? Então vamos lá. O texto bíblico de hoje, eu queria te convidar agora, né, para abrir aí a sua Bíblia. Por favor, pegue a sua Bíblia. Vou pegar aqui a minha. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas. A gente vai já falar um pouquinho sobre Lucas também. No capítulo 1, tá certo? Por favor. A gente vai ler aí o versículo 1 até o versículo 4, tá certo? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Amém? Vamos lá. Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza
das coisas de que já estais informado. Meus irmãos, neste momento a gente observa que antes do capítulo 1 começar, a gente vê aqui o nomezinho, né? Lucas, o autor, a data, né? Onde aconteceu. E aí a gente percebe que Lucas, ele está falando aqui, para quem ele está falando? Ao excelentíssimo Teófilo, né? E ele está falando o quê? Ele está falando por que ele está descrevendo o evangelho de Lucas, certo? Para quem não sabe, Lucas, ele era muito companheiro de Paulo, né? Nas viagens missionárias, né? Em tudo que Paulo passou, Lucas estava ali acompanhando. E Lucas, ele estava sempre ali registrando, escrevendo e vivenciando, né? Tudo que Paulo estava passando, né? E aí, para quem já estudou um pouquinho sobre as viagens missionárias, as navegações que Paulo foi, né? Sabe que não foi nada fácil, que teve muitas tribulações, muitas dificuldades. Depois a gente vai fazer um estudo sobre isso mais à frente, tá bom? E aí a gente percebe o quê? Que Lucas, ele diz, né? Que mesmo com aqueles que presenciaram desde os princípios todos os milagres que Jesus fez, todos os acontecimentos, ele também sentiu a necessidade, com a vontade do Senhor, né, a inspiração do Espírito Santo, para descrever, né, os acontecimentos. E quais são esses acontecimentos, né? A gente vê primeiro o anúncio do nascimento de João, né, João Batista. Depois o anúncio do nascimento de Jesus, né, Maria visita Isabel, o cântico de Maria, e lá vai, né, o nascimento de João, o cântico de Zacarias, o nascimento de Jesus, os pastores de Belém, né? Simeão e Ana. E por aí vai. A gente sabe que o Evangelho de Lucas, ele é bem extenso, né? Tem vários capítulos e a gente sabe também que tem várias mensagens que a gente encontra em Lucas que tem em Mateus, no Evangelho de Mateus, né? E também assim também como no Evangelho de Marcos. Não é verdade? E aí o que eu tô querendo dizer pra você é o quê? Que o livro do Evangelho de Lucas, ele vem trazer pra gente uma mensagem bem mais detalhadazinha. Se você observar, tem mensagens bíblicas no Evangelho de Mateus, né? Que também tem no Evangelho de Lucas, que tem um detalhezinho a mais, né? Mas como assim, tia Roberta, é heresia? Não, não é heresia. É porque cada um, né, tinha uma forma de se expressar, de escrever e trazer as histórias, né, de Jesus, de tudo que ele fez e tudo que ele vivenciou. Vocês entenderam? Se tiverem dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá certo? Que depois a tia Roberta responde, tá ok? Vamos lá. A gente já fez a leitura da Bíblia. Vamos lá para nossa revista, tá bom? A nossa lição de hoje é a lição 1, como a tia Roberta já falou, né? Então, a gente vai começar com o primeiro tópico, né? O que é história? A história é uma ciência que tem por objetivo estudar a vida. A vida de quem? A vida do homem, né? E quando a gente fala homem, a gente sabe que é a vida do homem, cidadão, e da mulher também, né? De todos da sociedade. E é estudar a vida através do homem e da mulher, através do tempo, né? Tudo que um povo faz, pensa, sente, pode ser investigado pela história, certo? E o seu conhecimento nos ajuda a entender tudo que foi feito para chegarmos até aqui, né? Eu tenho certeza que você de casa já estudou, né, sobre como aconteceu a pré-história, né? Quem eram as pessoas que estavam no início, né, da história, como que se alimentavam, como que se vestiam, né? A gente pensa logo nos homens da caverna, né? Como a gente estuda na escola, né? Mas aí a gente vai estar centrando mais sobre a história da nossa igreja, tá certo? Mas sempre a gente tem que lembrar que a história, ela está globalmente, ela estuda o mundo todo, né? E aí, tem uma frase aqui que eu anotei pra vocês, que diz assim: como seres humanos, nós podemos contribuir e podemos nos omitir para a história. O que eu tô dizendo pra vocês? Que hoje, eu e você, na sua casa, nós estamos fazendo história. Vocês sabiam disso?
que tudo que tá acontecendo, tudo que tá passando, tudo que ainda vai acontecer é história. Então a história da igreja, ela não acontece só hoje, na Catedral Canaã Leste-Oeste. A história da igreja vem desde o passado, né? Então a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar, a gente tem que procurar saber as informações para que a gente possa entender o porquê que a gente vive isso hoje, né? Por que que o nosso culto começa com oração, hinos da harpa, né? Depois os hinos congregacionais. Será se sempre foi assim? Ou se antigamente os cultos tinham um modelo diferente, né? Se você perguntar para os seus avós, para sua mãe, com certeza eles vão lhe dizer, filho, filha, os cultos antigamente tinham uma diferença, né? Tem algumas igrejas que até hoje são assim, né? Que ainda seguem o modelo de antigamente. Mas a gente sabe que o poder e o agir do Espírito Santo, ele não é limitado ao tempo, né? Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. A gente sabe que Deus, ele age conforme a vontade dele, né? Então vamos aqui continuando. Não somente as pessoas famosas fazem história, tá? Nós também, servos de Deus, né? Nós também fazemos história sim, tá certo? Você que vai pra escola bíblica, você que vai pro culto, você que assiste o culto online, que assiste as aulas online, você também faz história. Um dia, alguém depois, né, lá pra frente no futuro, vai te perguntar, nossa, como é que eram as aulas online? Como era assistir escola bíblica pelo Facebook, né? Pelo YouTube? Nossa, como é que era assistir culto online? Aí você vai falar, você vai explicar como é que era, né? E que prazeroso a gente ter história para contar, né, irmãos? Para glória de Deus, eu creio que todos os discípulos, quando eles iam falar do amor de Deus, quando eles iam falar dos milagres, eles se sentiam prazerosos. Eu creio assim. Porque eu creio, irmãos, que coisa boa é a gente ter história da palavra de Deus pra gente contar. A gente ter testemunho, a gente ter vontade no nosso coração de chegar pra alguém e falar, olha, eu tô acompanhando as aulas na EBD Online, eu tô acompanhando os cultos com o pastor Edivan e é tão bom. Tem acontecido assim, 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 eu nunca pensei. E a gente poder dar testemunho da nossa própria casa, né? Como a gente falou nas aulas passadas. Ou coisa boa é a gente poder falar das bênçãos, das maravilhas que Deus faz na nossa família, né? Às vezes você tem um testemunho e às vezes você guarda, né? Mas quando Deus mandar você falar, obedeça no momento certo, com prudência, sabedoria, né? Porque a gente sabe, irmãos, que às vezes um testemunho nosso pode edificar a fé de várias pessoas, tá bom? Então vamos lá continuando, né? O nosso segundo tópico, ele diz assim, ó, como podemos estudar história, né? E aí, como é que a gente pode estudar história? É só no livro de história da escola, né? Não. A gente acabou de meditar aqui um pouquinho, refletir, que a história da igreja, ela está na Bíblia, ela está no tempo, ela está comigo e com você aí de casa. A história da sociedade, ela se faz por todos, não é verdade? E aí, como é que a gente pode estudar a história? Podemos estudar a história pela simples curiosidade de conhecermos como as pessoas de outras épocas viviam, né? Como que as pessoas viviam, né? Como que a gente pode pensar há 10, 20, 30 anos atrás? Como que era a situação da nossa cidade, né? E os meios de transporte? E os meios de se comunicar? E na igreja? Como que era a igreja, né? Há 50 anos atrás? Pense aí. Será se era como é hoje? Será se a liturgia do culto era da mesma forma, como a gente acabou de citar, né? E aí pode ser muito prazeroso estudar a história, mas às vezes também se torna cansativo se a gente não souber estudar da forma correta, né? Então a gente separa por temas, né? Como aqui a nossa revista, né? Que tem os temas. Cada sábado a gente vai estar vendo, ó, vou aproximar aqui pra vocês. A cada sábado a gente vai estar vendo uma aula diferente, né? A gente vai estar vendo um tema diferente. Hoje é mais uma introdução, né? Sobre por que estudar história. Mas a partir da próxima aula a gente vai ter um tema mais profundo a cada aula, tá bom? E aí, gente, toda igreja tem uma história, né? Toda igreja tem uma história, toda casa tem uma história, toda família tem uma história. O seu nome tem uma história. Se você chegar para sua mãe e perguntar, mãe, por que você escolheu meu nome? Ela vai lhe contar uma história,
né? Se você chegar para os seus pais e perguntar: mãe, como é que foi meu primeiro dia de aula? Mãe, como é que foi a primeira vez que eu comi comida? A primeira vez que eu fui à igreja? Como é que foi minha reação? Os seus pais vão lembrar e vão lhe contar, né? Então, assim, tudo faz história na nossa vida, né? Todas as etapas. E Deus é tão maravilhoso que Ele deixou a palavra dele, através dos homens inspirados pelo Espírito Santo, né? Para nos trazer a palavra do Senhor. Você já imaginou se você não tivesse a Bíblia para estudar, para ler, para se alimentar? Como que seria a nossa vida, né? Então, assim, tudo a gente tem momentos para agradecer a Deus, né? Tem um versículo que diz: em tudo dai graças, né? E aí a gente precisa mesmo ser grato ao Senhor pela palavra dele, por ter acesso à Bíblia. Você sabia que tem uma pesquisa que fala que existem muitos países que eles não têm acesso livre à Bíblia? Vocês sabiam disso? É muito forte, né? Você pensar: meu Deus, eu não tenho acesso à Bíblia? Como assim? Como que eu vou ler a palavra, né? E assim, tem até um filme que eu quero indicar pra vocês, tá? Anota aí o nome desse filme. O nome do filme se chama Clamor na China. Gente, eu assisti esse filme há muito tempo, certo? Mas eu lembro perfeitamente dele. É um filme muito forte, que fala sobre a história da igreja lá na China, né? E aí esse filme, ele relata fatos reais, coisas que aconteceram com os nossos irmãos lá da China. A gente sabe que a China é um país, né, um continente, na verdade, da Ásia, né, que a gente sabe que é enorme. A gente sabe que lá eles adoram muito outros deuses, né, tem outra cultura, não é uma cultura cristã predominante como no nosso país, né, mas a gente sabe que existem sim irmãos missionários lá na China, e eles passam por muitas perseguições, assim como há em outros países também, né, vários irmãos missionários que passam por perseguições, né, que são mesmo, meu Deus do céu, às vezes até decepados da cabeça porque falam que adoram a Cristo. Então a gente pode olhar para a Bíblia e ver isso, né? Estevão, para todos os outros apóstolos e discípulos, o que eles passaram? O que eles vivenciaram para pregar o evangelho, né? E aí a gente sabe que naquela época, né, havia uma diferença entre os judeus e os gentios, né? E tinha uma diferença entre a cultura deles, né? E aí depois a gente vai estar estudando isso mais a fundo, tá bom? Eu prometo para vocês. Vamos continuar aqui o nosso tópico? Vamos lá, né? Comece pesquisando a vida dos seus antepassados, né? A gente já falou sobre isso, que é importante a gente estudar sobre a história da nossa família, né? Pra gente saber quem somos nós, por que estamos aqui nessa casa, nessa família, né? E aí, a gente pode pesquisar também, né, sobre a história dos evangelhos, dos discípulos, dos apóstolos. Eu queria que você colocasse aí numa folhinha, anotando, né, esses pontos que a gente pretende fazer. Estudar a história dos evangelhos, discípulos e apóstolos. Isso é muito importante, né? Ah, irmã, você tá falando que a gente vai estudar só teologia agora? Eu não tô querendo dizer isso. A gente apenas está fazendo um estudo básico, né, sobre a nossa lição, que fala sobre a história da igreja. Amém? Entenderam? E aí, a Bíblia diz também que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento, né, irmãos? E crescer na graça e no conhecimento, a gente sabe que é importante a gente estudar a palavra de Deus, a gente estudar o porquê que a gente precisa da palavra de Deus. Entenderam? E a gente precisa também do conhecimento secular, que é o quê? É os estudos na escola, né? Para quem faz faculdade, como eu, estudos da faculdade, né? Um curso técnico para quem faz curso técnico. E a gente sabe que todos nós aqui na Terra precisamos um dia escolher uma profissão, né? E aí para tudo existe uma história, né? Para tudo. Então a gente tem que meditar nisso também. Quando eu for escolher uma profissão, eu vou procurar sobre a história dessa profissão. Eu vou procurar como que é exercer essa profissão. Porque nós, irmãos, nós como os cristãos, nós temos que ser sábios. Nós não podemos fazer nada por impulso. A gente tem que saber usar a sabedoria que Deus nos deu com prudência, né? E a gente precisa também estudar isso aqui, ó. Bíblia. Palavra de Deus. Se você estudar isso aqui, meu irmão, olha, eu vou dizer pra você. Você pode até se desanimar em algum dia, porque o dia mau ele chega pra todo mundo, a Bíblia diz isso.
né? Mas a gente não deve ser ansioso pelo dia mau, porque para cada dia basta o seu mal. A Bíblia fala isso pra gente. Então, se a gente estudasse mais a palavra, né? As cartas paulinas, gente, as cartas paulinas são maravilhosas. Se a gente pudesse meditar mais nas cartas paulinas, em Provérbios. Uma vez eu já falei aqui pra vocês que o livro de Provérbios aqui, ó, no meio da Bíblia, né? Aqui, ó, livro de Provérbios, bem pertinho de Salmos, não tem como errar pra encontrar. O livro de Provérbios, gente, você pode ler um Provérbios a cada dia. E quando você terminar o mês, você vai ver que você leu Provérbios inteiro. Por quê? Porque Provérbios, ele tem no total 30 capítulos, 31 capítulos. Então você pode ler um capítulo por dia e ter sabedoria do céu, né? Mas assim, é ler e procurar praticar, né? A gente sabe que é difícil, que é árduo, que a gente tem que renunciar ao nosso eu, às vezes nosso pensamento, às vezes a nossa fala, né? Mas a gente só tem a ganhar, certo? A Bíblia fechada é apenas livros, né? Porque a gente sabe que na Bíblia tem vários livros e cartas, né? Mas quando a gente abre, é a boca de Deus falando com a gente, tá bom? Se você crê no Evangelho, você crê que ele é poder de Deus para salvar a minha vida e a sua vida, né? Então, que a gente possa fazer esse exercício, né? A gente sabe que o tempo é corrido, nós temos uma rotina, né, de casa e tudo, mas a gente tem que tirar um tempinho pra meditar na palavra, tá bom? Vamos lá aqui, continuando o nosso próximo tópico, né? Que dá algumas dicas como que a gente pode, né, pesquisar sobre a história, né, da nossa vida, da nossa família. E aí ele dá algumas dicas, né, dizendo que a gente pode construir uma árvore genealógica. Quem nunca construiu, né, aquela árvore genealógica na escola com as fotos, os desenhos dos seus pais, dos seus irmãos, seus avós, né? E por que eu tô falando de família, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que a nossa primeira igreja é a nossa família, é a nossa casa. Então, pra que a gente vai estudar a história da nossa família? Qual é a importância disso, né? A gente só vai descobrir quando a gente pesquisar, quando a gente procurar, né? É tão bom a gente sentar e ver fotos antigas, né? Do seu aniversário, do seu primeiro, da sua primeira festinha na escola, né? Da sua primeira Olimpíada, ou então dos seus primeiros passinhos. Não é tão interessante você ver as fotos, né? E é tão interessante também a gente conhecer os nossos familiares passados, né? Às vezes a gente teve um avô, uma avó que nem conheceu, né? Não teve oportunidade e não sabe quem eles são, né? E isso é muito importante porque através dos nossos antepassados veio a semente da palavra de Deus, né? Por exemplo, através do meu irmão e da minha mãe foi que veio a palavra de Deus para a minha vida, entendeu? Então eu tenho certeza que você de casa também tem um antepassado, uma pessoa que vem antes de você, que trouxe a palavra de Deus para a sua vida, entendeu? Olha como é importante a gente saber e ser grato a Deus sobre isso, né? Então, mais uma dica, né? É a gente sentar também para estudar sobre as oportunidades que Deus já nos deu, né? Como, por exemplo, a primeira vez que você louvou na igreja, a primeira vez que você foi à escola bíblica. Olha que momentos históricos, né? São momentos marcantes que ficam na nossa vida, né? E isso tem a ver com o nosso tema. Por que a gente tem que estudar a história da igreja? Porque a igreja somos nós, meus irmãos. A palavra de Deus nos ensina isso, que a igreja, ela não é só o templo de 4 paredes. É maravilhoso estar no templo, é maravilhoso estar congregando com os irmãos. É bíblico isso, a gente precisa congregar, né? A gente precisa ter uma base, uma cobertura espiritual, né? Através dos nossos líderes, pastores. Mas a gente sabe que a igreja é eu e é você, né? O templo e morada e habitação do Espírito Santo. Então a gente sabe que quando nós procuramos fazer a diferença na vida de alguém, ou não fazemos a diferença na vida de alguém, a gente também está fazendo história, né? E essa história, ela vai marcar na vida dessa pessoa, né? A primeira vez que você ceiou, gente, isso é um fato histórico muito importante na história da igreja. A primeira vez que a gente vai se batizar, né? E é a única vez, né? Porque é bíblico, a gente tem que se batizar uma vez só, né? Pelo menos quando a gente conhece a Jesus, quando a gente conhece a verdade, né?
Quando a gente vai ceiar a primeira vez, é um momento histórico também, eu acabei de dizer. Quando a gente vai à igreja e a gente vai conhecendo a palavra, né? A gente vai ao discipulado, isso é tão importante, né? Quem aqui já fez discipulado ou ainda vai fazer, sabe o quanto é importante isso, né? A gente se preparar para o batismo, para aquele momento único, tão importante na nossa vida, né? E aí tem vários outros momentos históricos também, né? Quando você começou a orar em línguas, né? Tem pessoas, tem adolescentes que, jovenzinhos, buscando em oração, buscando em jejum na palavra, são batizados no Espírito Santo, né? E depois a gente vai até fazer um estudo sobre isso também, sobre batismo no Espírito Santo, tá bom? E aí, meus irmãos, a gente sabe que a história da igreja, ela caminha com a humanidade, certo? Se você for observar, desde o Egito Antigo, né, já havia uma religiosidade naquele tempo, né? Os homens, os faraós, né, eles adoravam a deuses estranhos, né? E aí, se a gente for estudar mais a fundo, tem vários deuses, né? O deus do amor, o deus do... Eu não sei os nomes agora lembrando, mas existem vários deuses, né, estranhos que os faraós, os homens do Egito estudavam, né? Mas a gente sabe que hoje, no tempo de hoje, a palavra de Deus é o nosso maior referencial, né? Jesus é o nosso maior exemplo, né? Então, que a gente possa estudar mais um pouco sobre os milagres, né? Os milagres de Jesus, o que ele fez, por que ele fez esses milagres. Claro que a vontade de Deus a gente nunca vai entender, né, gente? Nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas a gente sabe que quando a gente está lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele nos dá esse discernimento, né? E aí, eu queria agora comentar com vocês o último tópico, que diz assim: a história da igreja é a minha história. Diante de tudo que foi dito, qual a importância de se estudar a história da igreja? Seu estudo é muito importante. Se quisermos conhecer melhor como cristãos, tudo o que aconteceu com a igreja do passado tem enorme influência na igreja do presente e terá sobre a igreja do futuro. O que a gente aprende com esse tópicozinho aqui? Que tudo que a gente vive hoje é uma consequência, né, do que fizeram para a igreja do passado ser, né? E aí a gente sabe que no passado, no presente e no futuro, a igreja vai mudando, né? A igreja vai passando por transformações, né? Em algumas coisas a igreja tem avançado, em outras coisas a igreja tem regredido. A gente sabe disso, né? Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, somos falhos, mas quando Jesus voltar, nós teremos uma igreja perfeita, amada, gloriosa lá no céu, né? Essa é uma promessa eterna. Você crê nisso? Pois creia, porque Jesus promete que ele vai voltar. E quando ele voltar, a igreja, eu e você, nós vamos subir, tá? Pra glória de Deus, eu creio nisso. Mas para isso a gente precisa se preparar aqui na terra, tá? A gente precisa buscar, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, a gente precisa pedir perdão, né? A gente precisa pedir perdão todos os dias, porque isso também é a história da igreja, né? A gente pedir perdão a alguém, a gente ajudar alguém, a gente orar por alguém, né? Isso também é a história da igreja, amém? E aí, os nossos cultos, como a gente estava falando naquela hora, os nossos cultos, eles têm uma liturgia. O que é a liturgia? É cada etapa que acontece no nosso culto, né? A oração, louvor, momento de oferta, palavra, né? Momento do apelo, momento da unção, né? Momento do clamor. Tudo isso faz parte da liturgia da nossa igreja. E a liturgia da nossa igreja tem uma história, né? E aí a gente também pode ver sobre a história eclesiástica, né? Que é o conjunto de todas as igrejas. A gente sabe que igreja vem da palavra eclésia, né? Que fala disso. Então podemos considerar a história eclesiástica como sendo a nossa história de vida. Pois é a história da fé que nos move diariamente. É a história de homens e mulheres que muitas vezes pagaram com a sua vida. Isso é verdade, pagaram com a sua vida o preço de combater a favor da fé, né? A gente for abrir a Bíblia, a gente for ver a história de Estevão, gente, a gente vai ver o quanto que ele passou, né, para chegar até levar o evangelho, o quanto que ele sofreu,
né? Mas a gente sabe, né, que tudo tem um propósito, não é verdade? Paulo era um perseguidor dos cristãos, né? Até que um dia chegou o momento que Deus chegou para ele e disse, né? Por que tu me persegues? Não foi dessa maneira, é claro. A Bíblia fala de outra maneira. Mas eu tô querendo contextualizar com a nossa aula, entende? Que um dia Deus parou Paulo e disse, epa, rapaz, por que tu me persegues? Né? E aí, naquele momento, houve ali um momento glorioso, sobrenatural, onde Paulo ficou, né, ali com a sua visão, né, um pouco meio dificultosa, né, ele não enxergava durante muito tempo. E ali a Bíblia relata que Deus preparou tudo, né, até as pessoas para que pudessem cuidar dele, né, e eu creio que ali Deus trabalhou no coração de Paulo e ele pôde renascer, ele pôde se arrepender de tudo que ele tinha feito sobre os cristãos, porque se a gente prestar atenção, a história de Paulo, ela nos mostra muito o que ele fez de mal, né, com os cristãos. Ele perseguiu os cristãos naquela época para fazer o mal mesmo, né, e aí também mostra a história de Paulo, né, depois que Paulo já conheceu a Cristo, né. Então, assim, é como a nossa vida. A nossa vida, antes de conhecer a Cristo, era só misericórdia, né? A gente não queria saber de ir pro culto, a gente não queria saber de orar, de ler a Bíblia. Escola bíblica, ninguém nem sabia o que era isso, né? Mas depois que a gente encontra Jesus, que o Senhor nos lava, nos restaura, né? E que a gente volta para os braços dele, aí sim a gente vive uma nova vida com Cristo. Acontece a metanoia, né? Metanoia quer dizer transformação da mente, né? Então a gente passa por isso e aí acontece a conversão. Que quer dizer o quê? Conversão, todos os dias a gente está deixando o pecado para trás e se aperfeiçoando na presença de Deus, né? A gente está melhorando, a gente está se transformando na presença do Senhor. A gente está deixando o velho homem, a velha mulher, o velho eu, né? Os desejos da minha carne e procurando satisfazer a vontade do Senhor, né? E vamos lá, continuando, que a gente já tem que concluir, né? O tempo tá passando, né? Vamos lá, gente. Para a mensagem do Evangelho chegar até nós, muitos servos de Deus foram perseguidos e mortos. Isso é verdade. A gente vai estudar mais a fundo sobre isso nessa revista. Muitos homens foram levantados por Deus para que com sua voz e escritos, né, defendessem a genuína fé cristã dos ataques daqueles que queriam contaminá-la. Você pensa que foi fácil para os nossos antepassados escreverem, né, trazer, deixar tudo registradinho na Bíblia? Teve muito sofrimento, muita perseguição, muita morte, viu? Teve até fogueira da Inquisição, a gente vai falar sobre isso também, tá? E aí, meus irmãos, a gente vai estudar cada etapa, né? Como chegou a Reforma Protestante, quem foram os homens usados por Deus aqui no Brasil, fora do Brasil, para que o Evangelho pudesse, né, ser realmente contemplado e proporcionado a nós, né? E aí a gente vai ver cada vez mais a história da igreja a cada aula, certo? Cada igreja local é participante da história eclesiástica. Você conhece a história da sua igreja? Quando que ela foi fundada, né? Quem foi o seu primeiro pastor, né? Você pode lembrar aí quem foi o seu primeiro pastor? Né? Hoje nós temos o pastor Edivan na nossa igreja, né? Mas se a gente olhar, a nossa igreja já passou por várias lideranças, não é verdade? E cada um Deus preparou um homem de Deus. A cada tempo, né? Deus preparou um homem de Deus para a nossa igreja, né? E aí, se a gente olhar para trás, a gente pode perceber que Deus usou cada um de uma forma diferente para abençoar o seu povo, né? Assim como Deus usou cada discípulo, cada apóstolo, né, para trazer para a gente o conhecimento bíblico, amém? E aí, se a gente olhar para trás, né, se a gente for pesquisar aí no Google, no YouTube, a gente vai olhar a diferença, irmãos, até nas vestimentas, na forma que o povo de Deus se vestia antigamente, né? Isso quer dizer que eles eram mais santos? Quem sou eu para falar isso? Mas nós sabemos que quem é de Deus tem uma forma diferente de se vestir, de se arrumar,
né? A gente sabe que o povo de Deus é um povo chique, um povo abençoado, né? A gente sabe que a gente vai pro culto, a gente quer fazer o melhor pra Deus, né? Não é pra se exibir, pra desfilar, não é isso. Mas a gente faz o melhor pro Senhor, porque Deus, ele é digno de toda honra e toda glória. E a nossa vida deve glorificar a Deus em tudo, irmãos. Isso não é ser radical, isso não é ser quadrado, tá? E se você achar que eu tô sendo quadrada, me desculpe, mas eu não vou me importar com isso. Porque eu prefiro chegar quadrada lá no céu do que chegar bem redondinha no inferno, tá bom? É forte, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. Porque às vezes, irmãos, a gente diz assim, mas é pela graça. A gente vive pela graça, a gente não vive mais o tempo da lei de Moisés. Meus amados, a gente vive sim pela graça de Jesus, o favor imerecível dele. Mas não foi de graça, houve um preço de cruz, de sangue, de renúncia, de humilhação, né? Jesus pagou um preço muito alto por mim e por você, né? Então a gente tem que ser grato por isso, mas a gente tem que glorificar a Deus através da nossa vida, da nossa fala, dos nossos atos, né? Do nosso modo de pensar, modo de se vestir, né? Então que a gente possa lembrar que todos os momentos nós estamos fazendo história, tá bom? E essa história, ela vai servir para crescer, né? Para crescer e dar frutos, né? Para os seus filhos futuramente, né? Para os seus pais, para os seus avós, tá bom? E tudo que a gente faz, pode ter certeza, vai refletir na sua casa, vai refletir nos seus estudos, no seu futuro, tá bom? Conclusão, vamos concluir para a gente terminar por hoje? Quando estudamos história, viajamos no tempo, na verdade a gente passa assim na máquina do tempo. Se a gente voltar assim e fizer uma linha do tempo, né? Nossa igreja há 5 anos atrás, por exemplo, né? Há 5 anos não, vamos aí ver 2 anos somente, né? Nossa igreja há 2 anos atrás não era ali pertinho do cometa, né? Como é hoje. A nossa igreja era no antigo templo, né? E ali a gente, na mesma avenida, Avenida Leste-Oeste, né? Mas não era ali pertinho do cometa, né? Como é hoje, o supermercado. A gente sabe que a nossa igreja, ela passou por várias mudanças, né? Não só mudanças de reforma, mas mudanças também de público, de membresias, de pessoas, né? E aí a gente sabe que vai crescendo conforme o tempo vai passando, né? E aí, pra terminar, né, a gente pode pensar que todos os dias a gente pode contribuir para a história da nossa igreja. Todo dia você pode evangelizar uma pessoa, né? Como? Eu não posso sair de casa, tia Roberto, tá na pandemia, né? Certo, mas mande uma mensagem, um versículo, um louvor, né? Faça uma oração por alguém, né? Todo dia a gente pode estar levando a palavra de Deus para alguém. Tia, mas eu tenho vergonha. Gente, vamos parar com isso, né? A gente está vivendo um tempo que a gente tem que lembrar que a gente não pode se envergonhar do evangelho, certo? Se a gente se envergonhar de Jesus aqui na terra, quando a gente chegar lá no céu, Jesus vai olhar assim pra gente e vai dizer, não conheço você, você se envergonhou de mim, né? Tem um versículo que fala sobre isso, né? Que a gente não pode negar Jesus aqui na terra, tá certo? Porque se a gente negar ele, ele também irá nos negar. E olha que coisa triste, é forte isso, mas é uma realidade. A gente tem que lembrar que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, amém? A gente tem que amar a Deus mais do que o nosso celular, a gente tem que amar a Deus a mais do que nossa família. Mais que nossa família? Sim, a gente tem que amar a Deus sobre mais que nossa família. A família é um presente de Deus, sim, é um propósito, é um projeto, mas Deus, ele está acima de todas as coisas, amém? Então, que eu e você possa entender, né, que a história eclesiástica é a forma como a história da igreja é chamada pelos estudiosos, certo? Pelos pesquisadores, né? E aí, agora toda aula eu vou lembrar de fazer as 3 perguntinhas para vocês, tá certo? A primeira é, tenho valorizado o conhecimento da história? Essa pergunta você não precisa me responder, você pode anotar aí e responder no caderninho. A segunda, sabendo que a história é feita no dia a dia, tenho contribuído de maneira positiva para a história da humanidade? Sim ou não? A gente está contribuindo para a história da humanidade? Terceira e última pergunta. Conheço a história da minha igreja local?
Fica aí como uma atividadezinha de casa, né? Você pode aí pesquisar sobre a nossa igreja. No site do nosso Ministério Canaã, você pode estar encontrando sobre a história da nossa igreja, sobre o nosso pastor presidente, pastor Jessé Góes, né? Sobre como começou, né? Como é que foi, né? E assim, a gente pesquisar, gente, é tão bom a gente saber a história da nossa igreja, porque a gente vê o trabalhar de Deus, a gente vê quantas pessoas ralaram muito, né, para que a nossa igreja seja tão linda e abençoada como é hoje, né? Não que dependa dos homens, mas a gente sabe que nós, homens e mulheres, somos usados por Deus aqui na terra para abençoar o nosso ministério, não é verdade? Então eu vou ficando por aqui, que você possa ter um final de semana abençoado, que essa revista possa ser bênção pra gente nesse terceiro trimestre, né? A história da igreja para adolescentes. E que na próxima aula a gente possa estar aqui estudando mais um pouco da palavra de Deus e trazendo perguntas, dúvidas. Eu gosto muito de responder vocês. Alguns me procuram no privado, no WhatsApp, e outros me procuram no Facebook, tá bom? Mas fiquem à vontade para comentar aí embaixo, tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos orar e agradecer a Deus, né? Deus amado, Deus querido, eu te louvo, Senhor, por esta aula abençoada, essa introdução, né, Senhor, que foi essa aula de hoje, sobre a história da igreja, Deus. Pai, como precisamos aprender, Senhor, como somos carentes da Tua palavra. Deus nos ensina, Senhor, sobre a história da igreja, sobre ser pesquisadores, Pai, sobre o nosso evangelho, sobre a Bíblia, sobre os pastores, sobre os nossos ministérios. Ah, Deus, mas para que seja para Te louvar e Te engrandecer. Abençoa cada família, cada jovem que está assistindo essa aula e que em nome de Jesus, que na próxima aula a gente possa estar mais sedentos de Ti e que a gente venha aprender mais ainda da Tua palavra. Que a gente tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, jovem. Um abraço para você, tá bom? Paz do Senhor. Tchau, tchau.